Você já ouviu falar de Metatron, o anjo mais poderoso e misterioso do reino celestial? Sua história não é apenas fascinante, mas também repleta de ensinamentos profundos que podem transformar a maneira como enxergamos a espiritualidade, a conexão com o divino e até mesmo nosso propósito aqui na Terra. Metatron não é apenas um nome, é um símbolo de luz, sabedoria e proteção que transcende religiões e crenças, tocando a essência de quem somos e quem podemos nos tornar. Ao longo dos séculos, ele tem sido reverenciado como o escriba de Deus, o guardião do livro da vida e o mediador entre o céu e a terra. Sua figura é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual. Estamos vivendo alinhados com o que realmente importa? Estamos buscando luz em meio às trevas? Metatron nos lembra que todos nós temos o potencial de acessar algo maior, de tocar o divino e trazer sua sabedoria para nossas vidas diárias. Prepare-se para mergulhar em uma história que vai além do ordinário e nos leva a uma compreensão mais profunda do que significa estar em harmonia com o cosmos. E ao final desta jornada, convido você a participar de uma oração poderosa, inspirada pela luz e pelo conhecimento que Metatron representa. Juntos, podemos nos abrir para novas possibilidades de crescimento, cura e proteção. Você está pronto para esse momento transformador? Metatron é frequentemente retratado como um anjo de luz, poder e transcendência. Imagine a singularidade de alguém que ocupa o trono ao lado de Deus, um posto que carrega não apenas a autoridade, mas também a responsabilidade de conectar o divino ao humano. Para muitos, ele é o escriba celestial, aquele que registra no livro da vida cada detalhe do universo, como se fosse um cronista eterno da existência. O que inspira aqui é a ideia de que ele transcende a função de apenas um anjo e se torna um mediador entre dimensões. Pense nisso. Você já refletiu sobre como seria carregar essa ponte entre o divino e o terreno? Além de sua posição celestial, seu nome carrega um significado poderoso. Derivado do hebraico, Metatron significa aquele que ocupa o trono ao lado de Deus. Não é apenas um título, mas um reflexo de sua essência. É fascinante como nomes podem conter a identidade completa de um ser. Assim como Metatron se define por sua proximidade a Deus, muitas vezes nosso nome e ações definem nosso legado. Já pensou no impacto que o seu nome ou reputação tem no mundo? Se olharmos para o simbolismo de Metatron, ele representa a luz divina, sabedoria e conhecimento. Sua figura é como um guia para quem busca compreender os mistérios da vida e a própria existência. Por exemplo, um estudante de espiritualidade pode invocar sua energia em momentos de dúvida, pedindo clareza e discernimento. Isso não soa como algo aplicável às nossas próprias buscas por iluminação em decisões diárias? Para quem gosta de visualizar conceitos espirituais, imagine Metatron como uma ponte. Ele conecta duas realidades, o terreno com suas limitações e o divino com sua infinitude. Talvez seja por isso que tantas tradições o veneram. É como se ele fosse um lembrete de que todos nós temos potencial de alcançar algo maior. E assim, a figura de Metatron nos encoraja a perguntar: qual é a ponte que precisamos atravessar em nossa jornada espiritual? Curiosamente, a história de Metatron não se limita a um grupo ou uma única crença. Ele é universal, citado em diversas tradições, desde o judaísmo até o islamismo. Isso nos leva a pensar: se figuras como ele podem ser comuns a tantas culturas, o que mais nos une espiritualmente? Afinal, buscar sabedoria é algo inerente a todos nós. O mais intrigante em Metatron é que ele não apenas age como um emissário divino, mas também é descrito como aquele que vê a face de Deus e ainda assim interage com os homens. Isso cria um mistério envolvente. Como é possível existir nesse equilíbrio? Aqui, somos deixados com uma pergunta intrigante.
Qual seria o caminho de alguém para alcançar tamanha proximidade com o divino, como foi o caso de Enoque? Segundo tradições antigas, Metatron não foi criado como um anjo desde o princípio. Em vez disso, foi transformado a partir de Enoque, um homem que, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 24, caminhou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Essa passagem enigmática levanta inúmeras perguntas. O que significa caminhar com Deus? Seria uma metáfora para uma conexão espiritual tão profunda que transcende os limites humanos? De certa forma, é um convite para refletirmos sobre como fortalecer nossa própria caminhada com o divino. A figura de Enoque, que posteriormente se torna Metatron, é fascinante por mostrar que um ser humano pode alcançar níveis elevados de espiritualidade e sabedoria. Segundo textos apócrifos, como o livro de Enoque, ele foi elevado ao céu por sua grande piedade e recebeu responsabilidades divinas. Isso nos leva a pensar: se alguém como Enoque pôde transcender as limitações humanas, quais caminhos podemos percorrer para atingir uma evolução espiritual? Talvez a meditação, a prática do perdão e o estudo das Escrituras sejam um começo. Interessante notar que o nome de Metatron não aparece na Bíblia canônica, mas sim em textos místicos e apócrifos. Esses escritos, como o livro dos Jubileus, foram excluídos do cânone oficial, mas trazem histórias que expandem a compreensão espiritual. É como se fossem fragmentos de um quebra-cabeça maior. Por que será que algumas tradições aceitaram esses textos enquanto outras os rejeitaram? Essa exclusão não diminui sua riqueza, mas a torna ainda mais intrigante para quem busca respostas. Metatron também é uma figura que desafia conceitos tradicionais de hierarquia divina. Por ser originado de um homem, ele representa um ponto de conexão entre o humano e o celestial. Pense nisso. Enoque, uma pessoa mortal, foi transformado em algo tão grandioso que agora é lembrado como o anjo mais próximo de Deus. Isso não nos inspira a acreditar que nossas próprias ações podem nos elevar a patamares inimagináveis? Os textos místicos oferecem outra camada de profundidade à história de Metatron. Em algumas versões, ele recebe milhares de olhos para contemplar a glória divina, o que simboliza sua capacidade de compreender a totalidade da criação. Essa visão ampliada não é apenas literal, mas espiritual. Quantas vezes não nos limitamos por enxergar apenas o que está à nossa frente? Metatron nos lembra da importância de expandir nosso olhar para além do imediato. A jornada de Enoque para se tornar Metatron não é apenas uma transformação, mas uma revelação. Ele nos mostra que a espiritualidade é um caminho que vai além da vida e da morte, um processo contínuo de aprendizado e transcendência. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lemos: Por fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. E aqui surge uma questão intrigante: como outras tradições religiosas percebem essa figura tão multifacetada? Metatron é uma figura única que ultrapassa os limites de uma única crença religiosa, consolidando sua presença em tradições como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No judaísmo, especialmente na Cabala, ele ocupa uma posição central como guia espiritual. Sua conexão com a árvore da vida o torna o condutor dos iniciados através dos 10 níveis espirituais que levam à presença de Deus. É como se ele fosse um mestre que ilumina os caminhos para aqueles que buscam a essência do divino, lembrando-nos de que a busca espiritual é sempre um processo de elevação. No cristianismo, há quem veja paralelos entre Metatron e Jesus Cristo. Ambos são mediadores entre Deus e os homens, embora com naturezas e missões distintas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24, está escrito:
Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Muitos associam essa descrição ao papel de Metatron, enquanto outros enfatizam a singularidade de Jesus como mediador da nova aliança. No islamismo, Metatron é conhecido como Idris, um profeta mencionado no Alcorão, que teria vivido antes de Noé. Ele é reverenciado como o inventor da escrita, da astronomia e da matemática, habilidades que simbolizam a busca pelo conhecimento. Idris foi elevado ao céu, assim como Enoque, e é visto como um exemplo de sabedoria divina. Essa conexão com o aprendizado nos convida a refletir. Como podemos incorporar o estudo e o crescimento intelectual como uma forma de adoração e espiritualidade? É fascinante observar como diferentes religiões atribuem a Metatron papéis específicos, mas mantêm um tema comum. Ele é um intermediário entre o divino e o terreno. Essa convergência de crenças nos faz pensar: será que há uma mensagem universal oculta por trás dessas representações? Talvez a presença de Metatron em tantas tradições seja um lembrete de que o divino pode ser acessado de várias formas, independentemente de dogmas religiosos. Para quem busca exemplos práticos, explorar essas tradições pode ser transformador. Ler sobre a Cabala, compreender as referências a Idris no Alcorão ou estudar os textos cristãos que abordam o papel de mediadores divinos são passos concretos para aprofundar esse entendimento. Cada tradição oferece uma perspectiva única, mas complementar, sobre a natureza de Metatron e sua ligação com o plano espiritual. O mais intrigante é como Metatron unifica a ideia de transcendência e proximidade. Ele está ao lado do trono de Deus, mas também é acessível como guia e protetor para a humanidade. Essa dualidade nos leva a um ponto de reflexão. Como Metatron se encaixa no misticismo e na cosmologia das tradições que o veneram? Esse é o próximo caminho a explorar. Metatron é uma figura essencial no misticismo judaico, especialmente na Cabala, onde ele ocupa a posição mais elevada na árvore da vida. Essa árvore, composta por 10 sefirá, representa tanto os atributos divinos quanto os níveis de criação. Metatron é associado a Sefirá Keter, que simboliza a coroa divina e a manifestação da vontade de Deus. Sua posição o torna o canal pelo qual a luz divina flui, iluminando todo o cosmos. Esse papel é mais do que simbólico. É uma metáfora poderosa para como a espiritualidade pode ser uma força transformadora que conecta o divino ao humano. Um dos aspectos mais fascinantes de Metatron no misticismo é sua ligação com o cubo de Metatron, uma figura geométrica que contém os 5 sólidos platônicos. Esses sólidos representam os elementos básicos da criação: fogo, terra, ar, água e éter. O cubo não é apenas um símbolo esotérico, mas uma ferramenta prática usada em meditações e práticas espirituais para buscar equilíbrio e harmonia. Imagine utilizá-lo como uma forma de alinhar sua energia com o cosmos. Praticantes relatam que visualizar o cubo durante momentos de introspecção pode trazer uma sensação de ordem e clareza. Metatron também é descrito como o guardião da luz divina, aquele que distribui essa energia para sustentar a criação. No misticismo, ele é visto como o responsável por manter o equilíbrio entre o caos e a ordem. Essa ideia pode ser aplicada à vida cotidiana. Por exemplo, ao enfrentar desafios, podemos buscar equilíbrio interno para encontrar soluções harmoniosas, refletindo o papel de Metatron no universo. Afinal, equilíbrio não é apenas um conceito espiritual, mas uma necessidade prática para o bem-estar. No contexto cosmológico, Metatron é mais do que um simples anjo. Ele é a ponte que conecta o céu e a terra.
Sua figura nos lembra que o divino não está distante, mas presente em cada aspecto da criação. Essa proximidade é particularmente enfatizada na Cabala, onde ele guia os iniciados na descoberta dos segredos do universo. Você já se perguntou como pode encontrar essa conexão em sua própria vida? Talvez a resposta esteja em práticas como meditação ou estudo das Escrituras. A harmonia que Metatron simboliza é refletida na própria estrutura do universo, como descrito no misticismo. Cada elemento, cada esfera da árvore da vida está interligado, funcionando como um todo coeso. Essa visão nos encoraja a ver a vida de forma integrada, onde cada ação tem impacto no todo. É como cuidar de um jardim. Cada planta, mesmo que pequena, contribui para a beleza geral. Metatron nos convida a cultivar essa visão em nossas vidas diárias. Por fim, Metatron não apenas simboliza o equilíbrio universal, mas também atua como guia para aqueles que buscam entender os mistérios da criação. Ele é descrito como o portador da revelação divina, revelando os segredos do cosmos aos que estão prontos para recebê-los. Isso nos leva a explorar como sua figura se conecta com a proteção espiritual e a orientação em momentos de escuridão. Metatron é amplamente reverenciado como um símbolo de proteção, iluminação e guia espiritual. Ele é descrito como o anjo que oferece conforto às almas e ilumina aqueles que buscam clareza em suas jornadas. Sua figura se destaca por proteger as almas das crianças que falecem antes dos 12 anos, conduzindo-as para o paraíso, onde são consoladas e preparadas para a ressurreição. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse aspecto de Metatron toca profundamente, pois simboliza a ideia de que ninguém está perdido, mesmo nas situações mais dolorosas. No entanto, Metatron não é apenas um protetor passivo, ele é descrito como um guerreiro espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12, há um chamado para vestir toda a armadura de Deus e resistir às forças espirituais do mal. Muitos associam esse papel a Metatron por sua força e sabedoria em enfrentar adversidades espirituais. Imagine um cenário cotidiano. Alguém enfrentando dúvidas e tentações pode recorrer a Metatron como símbolo de força para superar essas batalhas internas. Ele nos ensina que enfrentar o desconhecido requer preparação espiritual e confiança. Como guia espiritual, Metatron também é visto como aquele que ajuda as pessoas a elevar sua consciência e a se conectar com a essência divina. Essa elevação pode ser buscada através da meditação, contemplação ou até mesmo ações práticas de bondade. Por exemplo, praticar o perdão ou ajudar alguém em necessidade pode ser uma forma de alinhar-se com os valores que Metatron representa. Sua orientação nos encoraja a buscar uma vida harmoniosa, em sintonia com o propósito divino. Além disso, Metatron é associado à luz divina, uma energia que purifica e renova. Ele é visto como o portador dessa luz, guiando os que estão perdidos ou confusos para caminhos mais claros. Essa metáfora da luz não é apenas espiritual. Ela pode ser aplicada em situações do dia a dia, como buscar conhecimento em momentos de incerteza ou oferecer apoio a alguém que está em dificuldades. Metatron nos lembra de que somos todos portadores de luz em potencial. O simbolismo de Metatron como guardião e guia também inclui a ideia de equilíbrio entre o divino e o terreno. Ele é aquele que compreende a complexidade do ser humano e, ao mesmo tempo, mantém uma conexão direta com Deus. Isso o torna um exemplo de como viver em harmonia, mesmo em meio a desafios. Sua figura nos inspira a buscar equilíbrio em nossas próprias vidas, seja através de práticas espirituais ou de decisões conscientes. Por fim,
Metatron simboliza a união do conhecimento e da ação, da sabedoria e do amor. Ele nos mostra que proteger e guiar não é apenas um dever divino, mas uma escolha que todos podemos fazer em nossas vidas. E é nessa escolha que encontramos o verdadeiro sentido de harmonia e transcendência. Ao explorar a história de Metatron, somos confrontados com o vasto poder e a misericórdia de Deus. Ele nos mostra que, mesmo sendo humanos e limitados, podemos buscar algo maior, transcender nossas dificuldades e nos conectar com a luz divina que tudo ilumina. Metatron é um símbolo de esperança, equilíbrio e sabedoria. Um lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. Sua figura nos inspira a trilhar o caminho do bem, buscar conhecimento e viver com propósito. Agora, convido você a elevar seu coração e unir-se em uma oração poderosa, buscando a proteção e a sabedoria que Metatron representa. Permita que este momento seja um canal de luz para a sua vida, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão. Tu, que enviaste Teus anjos para guiar e proteger a humanidade, Te pedimos agora que a luz de Metatron ilumine nossos caminhos. Que sua sabedoria celestial nos ajude a discernir o que é justo e verdadeiro, que sua proteção nos envolva em momentos de dificuldade e que sua luz divina dissipe toda sombra de dúvida ou medo em nossas vidas. Senhor, guia-nos a viver com propósito, a encontrar harmonia em nossas escolhas e a refletir Tua glória em tudo o que fazemos. Pedimos por força para superar os desafios, por paz para nossos corações e por fé para seguirmos sempre firmes em Tua presença. Que o brilho da luz divina que emana do Teu trono preencha cada espaço de nossas vidas, renovando-nos com esperança, amor e a certeza de que somos parte do Teu plano perfeito. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, cheios de inspiração, sabedoria e espiritualidade. Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e ajude a levar essa mensagem de luz a mais pessoas. Juntos, podemos construir uma comunidade fortalecida pela fé e pela busca do divino. Que Deus abençoe você e todos os seus caminhos.